Boa tarde a todos. Então, estamos agora iniciando a segunda parte do nosso curso. Agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura pelo apoio ao projeto, intitulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas nos Métodos Estatísticos de Análise para Tratamento de Dados em Pesquisa na área de Gestão de Empresas em Teoflotone e região. Então, nós falamos especificamente do teste de normalidade e agora eu vou passar a mostrar para vocês sobre, dando continuidade, na verdade, aos testes estatísticos, nós vamos mostrar algum deles. Por exemplo, que eu vou agora compartilhar com vocês a tela. Está conseguindo ver aí, Cassandra? Sim. Então, nós vamos falar especificamente agora de alguns testes paramétricos. Então, no banco de dados que nós temos aqui, entre os testes paramétricos, né, vamos falar do teste T, do ANOVA e teste T para amostras pareadas. Então, nós temos aqui um banco de dados do crédito promocional e que o objetivo é identificar se a comunicação promocional impactava o comportamento de compra do consumidor, especificamente o gasto dele, certo? Em relação, né, o gasto que ele tinha na loja e se essa comunicação promocional vai impactar ou não. Então, são palavras que a gente tem que começar a perceber, principalmente quando se fala em pesquisa quantitativa, tá? Olha, então nós temos aqui uma hipótese, por exemplo, se a comunicação promocional impacta o comportamento de compra. Então, nós temos duas variáveis, comunicação promocional e comportamento de compra. Aí, eu vou dizer para vocês o seguinte, como eu vou mensurar a comunicação promocional e como eu vou mensurar o comportamento de compra? Aí é que está o X da questão. Comunicação promocional, ela está sendo mensurada por 0, sendo padrão, e 1 quando tem promoção. E o comportamento de compra do consumidor, ele está sendo avaliado, ou a variável que vai determinar esse comportamento de compra é o quanto ele gastou, ou seja, o valor em dinheiro que o cliente gastou. Então, vocês vão perceber isso, né, quando eu for mostrar para vocês o banco de dados de crédito promocional. Aí a pergunta de pesquisa. A diferença do valor gasto na loja entre o público consumidor da rede que recebeu carta promocional e o que não recebeu carta promocional? Está vendo a pergunta de pesquisa? Primeiro, há diferença de valor do cliente que tinha carta promocional daquele que não tinha? Perfeito? Essa é a grande pergunta de pesquisa. E aí, diante dessa pergunta de pesquisa, né, nós vamos falar o quê? Que a representação do comportamento de gasto a partir de seu comportamento médio, ou seja, o gasto médio de cada grupo. Perfeito? Então, nós temos dois grupos aí. Quem tem a carta promocional e quem não tem a carta promocional. Perfeito? Portanto, nós vamos realizar, quando nós falamos de gasto médio, vocês vão perceber isso no banco de dados, então nós vamos para verificar, na verdade, um teste para verificar se tem diferença nesse gasto médio entre esses dois grupos. Qual grupo? Aquele que recebeu carta promocional e aquele que não recebeu carta promocional. Então, são dois grupos. Né? E, sendo dois grupos, vou mostrar aqui para vocês, sendo dois grupos, nós dissemos que são duas amostras.
2 amostras, 2 grupos. Então, nós vamos realizar o primeiro deles, que é o teste T. Então, nós temos aqui, nós vamos realizar um teste para verificar se há diferença de gasto médio entre os 2 grupos. Quais 2 grupos? Aquele que recebeu carta promocional e aquele que não recebeu. Bom, aí nós vamos sempre aquele quadro que eu falo para vocês. Critérios para escolha do teste estatístico. Então, o que se quer verificar na população a partir de uma informação na amostra? Se há diferença do valor gasto na loja entre o público consumidor da rede que recebeu a carta promocional e o grupo que não recebeu a carta promocional. Aí nós vamos lá para o teste T, certo? Que vai ser um teste para diferenças de médias. Aí vamos pensar, qual o tipo de variável que eu vou estudar? É o gasto em unidades monetárias. Aí nós vamos verificar, será que a distribuição é normal ou não? Então, nós vamos verificar agora. Então, vamos lá. No banco de dados sobre crédito promocional. Estamos aqui. Certo? Então, vamos para aquela opção que nós já estamos acostumados mais, né? Analisar estatística descritiva, explorar. Nós queremos saber se é o gastos em reais, então vamos colocar aqui. Por que é os gastos em reais? Porque está me perguntando se há diferença do valor gasto na loja. Então, a nossa variável é o gasto médio. Vamos lá em estatístico, tá vendo? Intervalo de confiança de 95%. Vamos aqui na palavra gráficos. Ó. Histograma e gráficos de normalidade com testes. Ok. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse output aqui e vou realizar novamente para que nós possamos ter uma melhor visualização. Então, analisar as etapas. Analisar estatísticas descritivas, explorar. Então, nós pegamos aqui a variável gasto em reais na lista de dependente. Vamos verificar o intervalo de confiança de 95%, certo? A opção de gráfico, histograma e gráficos de normalidade com teste, perdão. Ok, porque aí fica mais fácil a gente visualizar. Como o conjunto de dados são de 500 observações, significa o quê? É mais do que 50. Se é mais do que 50, eu vou verificar o teste de normalidade, denominado Kolmogorov-Smirnov. Então, o sig aqui deu 0,2, ou seja, como fosse 0,20. Como é 0,2, é maior do que 0,05, podemos dizer que a distribuição, certo, dos gastos em reais durante o período promocional tem uma distribuição normal. Então, vamos clicar aqui, vamos mostrar a curva. Vocês vão perceber que a curva normal, ela se assemelha, de fato, àquela curva, né, a distribuição teórica, né? E aí podemos verificar que quando nós observamos aqui no gráfico gastos em reais durante o período promocional pela frequência, demonstrou que a distribuição é normal. E aí aqui, ó, né, nós vamos agora responder, de fato, a pergunta. Gastos em unidade monetária. A distribuição é normal? Sim, a distribuição é normal. Então, vocês vão observar aqui que no próximo slide já está mostrando, ó, a hipótese H0, a distribuição teórica e a distribuição empírica são iguais? Ou seja, a distribuição de X, que é o gastos em reais durante o período promocional, é normal? Hipótese H0. Qual que é a hipótese alternativa? A distribuição teórica e a distribuição empírica não são iguais? Ou seja, a distribuição de X, que é gastos em reais durante o período promocional, não é normal. E aí nós observamos que, de fato, a distribuição é normal, ou seja, aceitamos a hipótese H0.
certo? Então, se aceitou a hipótese, então o teste é paramétrico, então o teste T, certo? Qual que é a finalidade desse teste T? Testar a hipótese de que as médias de uma determinada variável, qual variável nossa? Gastos em reais, sejam iguais entre os grupos estudados. Vamos verificar se elas vão ser iguais, certo? E aí está aí o nosso autor, né, William, né, que também vocês vão ver esse nome aqui, pode chamar também teste T de student, tá? Aí ele trabalhou, né, como químico na cervejaria, onde começou a fazer várias experiências relacionadas ao controle de qualidade da cerveja, desenvolveu então a distribuição T, publicou os resultados do seu desenvolvimento na revista Biométrica, né, com o pseudônimo de Student, pois a cervejaria Guinness não queria que os seus concorrentes soubessem dos métodos estatísticos utilizados para melhorar a qualidade da cerveja. Aí, nós vamos agora, de fato, mostrar para vocês o passo a passo. Teste T. Então, nós temos aí o banco de dados de crédito promocional, que eu vou mostrar para vocês. E o objetivo, que é verificar o impacto da comunicação de promoção nas compras de clientes de uma grande rede varejista. Bom, então nós vamos lá. Analisar, comparação de médias, teste T, tá vendo? De amostras independentes. Depois eu vou lá no valor, né, vai ser o gastos em reais. Depois eu vou aqui, ó, no grouping variable, vou inserir a variável que eu quero segmentar. Por exemplo, é aquele cliente que tem carta promocional e aquele que não tem. Então, eu vou colocar grupo 0 e 1. Perfeito? Que eu defini o grupo. Depois vai sair essa tabelinha, esse quadro, né? Estatística descritiva de cada grupo. Vocês vão perceber isso. Um exemplo. Estatísticas do grupo. Tipo de comunicação recebida. Padrão 0, nova promoção 1. Então, padrão e nova promoção. Ou seja, aquele que tem carta promocional e aquele que não tem. Tá? Aí vocês vão ver aqui, ó. Deu 250 padrão, 250 clientes padrão, 250 nova promoção. A média deu 1.566,38. O padrão, 1.637 para a nova promoção. Aí alguém fala assim, opa, já tem diferença. Sim. Agora nós vamos verificar se essa diferença é estatisticamente significativa. Por quê? Na estatística, não necessariamente o número maior significa estatisticamente que ele é diferente. Então, pela média. Então, por isso que nós temos que observar que nem sempre, na estatística diz, nem sempre o 4 é maior que o 3, tá? Ou nem sempre o 3 é menor do que o 4. Por quê? Depende muito, principalmente, do tamanho da minha amostra. Perfeito? Aí vocês vão ver lá que tem um desvio padrão, certo? E também a média do desvio padrão. Embaixo vai ter o resultado do teste. Nós vamos ver aqui, ó, que está aqui equal variance assumida, ou seja, a variância assumida. Aí você vai ter um SIG aqui de 0,276. Porém, nós temos aqui um dado interessante, que é esse SIG, que é 0,02, 0,024. O que isso nos representa? Na conclusão do teste, que os clientes que receberam comunicação de nova promoção gastaram um valor médio estatisticamente, olha a palavra, valor médio estatisticamente superior àqueles clientes que não receberam uma comunicação, que receberam uma comunicação padrão. Por que é estatisticamente? Porque aqui está mostrando. Olha que interessante, nova promoção deu 1.637 e gasto médio, né? E do padrão 1.566. Porém, mesmo observando que esse 1.637 é maior, ele tem que verificar se ele, de fato, é estatisticamente superior. Então, os clientes que receberam a comunicação de nova promoção gastaram um valor médio estatisticamente superior
aqueles clientes que receberam uma comunicação padrão. Então, vamos lá brincar um pouquinho, né? Vamos lá no crédito promocional. Então, eu vou mostrar aqui a etapa por etapa para vocês, para ficar mais fácil a visualização, tá? Então, vamos lá. Eu estou aqui com o banco de dados do crédito promocional aberto. Eu vou aqui, ó, analisar. Como nós falamos que é o gasto médio, eu vou comparar as médias. Então, analisar, comparar médias. Como quem tem carta promocional de quem não tem são independentes, eu vou comparar as médias, teste T de amostras independentes. Cliquei aqui. Aí o próximo passo aqui que o slide nos diz é o seguinte, depois de você ir lá em comparação de média, você vai lá, amostras independentes, você vai lá na amostra independentes, você vai testar a variável valor, que é o gasto médio, e vai também definir o grupo. Então, vamos lá. Retomando, a variável de teste é o gasto em reais, a variável de agrupamento, né, vai ser o quê? O tipo de comunicação. Clica aqui. Aí eu vou aqui, definir o grupo. Como é que eu defino o grupo? Eu vou olhar aqui, ó. Padrão 0, nova promoção 1. Então, eu vou fazer de novo. Analisar, comparar médias, teste T de amostras independentes, variável de teste, gastos em reais, tipo de comunicação vai ser o agrupamento, definir o grupo 0 para padrão, que é o grupo 1, e o grupo 2 vai ser 1, que é nova promoção. Continuar. E o que nos diz os slides depois disso? Só rodar os dados. Perfeito? E vai sair aqui o resultado. Então, vamos lá. Vamos brincar um pouquinho. Eu já defini o grupo. Vou dar OK. Aqui, a estatística do grupo, ó, igual eu estava mostrando lá nos slides. Ó. A média do gasto para quem foi padrão foi 1.566, nova promoção, 1.637. Né? Desvio padrão e erro padrão da média. Mas o mais interessante para nós é esse quadro aqui. Está vendo aqui? O Z de 1,19, o SIG 0,276, mas o mais importante é esse aqui, ó, o SIG das extremidades, 0,012. Como 0,02 é maior, né, do que 0,05, perfeito? E a minha hipótese diz o seguinte. Vou voltar aqui a hipótese. A diferença do valor gasto entre público e consumidor da rede que recebeu a carta promocional e o que não recebeu? Há diferença? Sim, há diferença sim. Por quê? Porque o resultado aqui... Deixa eu voltar lá na saída. O resultado aqui mostrou que 0,024. Está dizendo que há diferença. Então, de fato, há diferença nesse gasto. Perfeito? Alguma dúvida, comentários? Então, nós já falamos aqui da distribuição, falamos aqui do teste T, perfeito? Como ele deu maior do que 0,05, né? Ou seja, aceitou a hipótese. Tranquilo? Tá tranquilo, professor. Beleza? Então, concluímos aí, pelo menos, o primeiro passo, mostrando para vocês, né, sobre o teste T de amostras independentes. Bom, como nós falamos de amostras independentes, nós temos que pensar também que tem aquelas amostras que nós chamamos de pareadas, que vou apresentar agora para vocês. Um exemplo de amostra pareada.
verificar o impacto de uma determinada dieta no nível de triglicerídeos e peso dos pacientes. O que acontece? O paciente é o mesmo, é a mesma pessoa. Uma pessoa que fez dieta, certo? E após a dieta, ela está em outro momento. Vamos dizer o seguinte, antes da dieta e pós-dieta. Como é que é o peso antes da dieta e o peso depois da dieta? Perfeito? É o famoso teste T de amostras pareadas. E o teste T de amostras pareadas tem como finalidade testar a hipótese de que as médias de uma determinada variável sejam iguais antes e depois de alguma intervenção, sempre medida nos mesmos indivíduos ou casos. Entenderam agora? É o mesmo indivíduo, só que em momentos diferentes. Então, vou depois mostrar para vocês o banco de dieta, né, que é verificar o impacto de uma determinada dieta no nível de triglicérides, né? Triglicerídeos e peso dos pacientes. Palavra difícil, né? Então vamos lá. Analisar a comparação das médias e teste de amostras pareadas. Aí, o que é interessante, você vai pegar aqui amostras pareadas, vai verificar aqui que é o peso, né? Porque você vai ter um peso no momento, peso no outro. Aqui, ó, inserir as variáveis em pares, por exemplo, peso no momento 0 e peso no momento 4, por exemplo. Depois, vai sair esse output, né? Ou essa saída. Teste T de amostras pareadas. Aqui é a estatística descritiva das variáveis nos dois momentos. Por exemplo, no momento 1, no momento 2, tá vendo? A média do triglicérides. 138, depois 124. No momento 0, no momento 4, 198 e 190. Só que, quando eu observo aqui, possivelmente eu vou dizer assim, não, são diferentes sim. Perfeito? São diferentes. Agora nós vamos verificar se são estatisticamente diferentes. Tá? É um pouco diferente isso. Isso aqui é o resultado do teste. Ó. O que é o resultado do teste? Tá vendo aqui? No primeiro par, tá vendo? No 0 e no momento final. Perceberam aqui? 0,24 e o outro deu 0,00. Esse é o resultado do teste. Conclusão do teste T de amostras pareadas. A condução da dieta levou a uma perda de peso média estatisticamente significante de 8,06. Olha que interessante aqui, ó. Houve uma perda, tá vendo? 8,06. Então, vamos aqui olhar. A condução da dieta levou a uma perda de peso estatisticamente significante de 8,06, que é esse segundo momento aqui, ó. Certo? No segundo par. Perdeu 8,06. Então, por quê? Porque o SIG foi menor do que 0,05. Por outro lado, a mesma dieta não levou a uma redução estatisticamente significante no nível de triglicérides dos pacientes. Por quê? Porque no segundo momento, vocês podem observar aqui, né, que o teste apresentou aqui 0,249. Certo? E qual que era a pergunta? A pergunta é o seguinte, ó, verificar o objetivo, né? Cadê? Verificar o impacto de uma determinada dieta no nível de, né, triglicérides e peso dos pacientes. Então, você tem um momento, né, o nível, e depois o peso. Então, tem dois momentos. E vocês podem observar aqui, né, tá vendo? Triglicérides no momento 0 e no momento final. E o peso no momento 0 e no momento final. Então, nós temos aqui comparações entre triglicérides e também o peso. Então, são duas variáveis sendo comparadas para o mesmo indivíduo. Tanto é que vocês podem observar aqui, o triglicérides no momento 0 e no momento final,
deu que houve diferença, né, de triglicérides, sim, deu maior do que 0,05. E o peso não, porque o peso foi menor do que 0,5. Tá vendo? A condução da dieta levou uma perda de peso médio estatisticamente significante de 8,06. Perfeito? E aqui, cadê? Vocês perceberam aqui que, porém, na questão do triglicérides, não deu estatisticamente significante. Perfeito? Tranquilo? Então, eu vou fazer isso aqui depois no SPSS, tá? Para vocês verem que vamos digitar um negócio aqui. Vamos lá. Vamos pegar a dieta, né? Cadê a dieta? Micro, total, satisfação, trabalhista. Espera aí, deixa eu pegar aqui a dieta. Só um minutinho que eu vou aqui no banco de dados. Acho que eu tenho que achar aqui só um minuto, por gentileza. Deixa eu parar aqui um pouco a apresentação para poder achar o banco de dados aqui. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Achei aqui. Aí, achei. Só lembrando, gente, só relembrando. Quando a gente fala do nível de 0,05% ou 5%, o valor não pode dar menor. Se der menor, significa que eu rejeito a hipótese. Então, quando nós observamos aqui, né, aqui, o primeiro, o peso deu menor. Se o peso der menor, significa que eu tenho que rejeitar a hipótese. Perfeito? E, rejeitando a hipótese, qual que era a ideia? Verificar o impacto de uma determinada dieta no nível de triglicérides e peso dos pacientes. Por exemplo, aí, o que aconteceu aqui? Eu queria verificar se, né, se a dieta impactou no triglicérides, sim, mas não impactou no peso. Perfeito? Então, significa o quê? No triglicérides, você falou, ó, se eu fiz a dieta, significa
pelo menos no triglicérides houve impacto, mas no meu peso não houve. Perfeito? Ou seja, que a condução da dieta não levou uma perda de peso média de 8,06. Por outro lado, a mesma dieta não levou uma redução estatisticamente significante do nível de triglicérides. Tá? Então, nós temos que pensar o seguinte, que esse nível de significância ele tem que ser maior do que 0,05. Por outro lado, eu estou observando que, do ponto de vista da conclusão, isso aqui tem um erro. Por que tem um erro? Porque ele falou aqui, olha a pergunta, para você ver que interessante, depois a gente vai verificando. A dieta impacta no nível de triglicérides e do peso, certo? Aqui nós vamos observar o quê? Que, na verdade, foi o contrário. No triglicérides afetou, né? E no peso não. Porque o peso foi menor que 0,5. A interpretação aqui está contrária. Certo? Ela impactou no triglicérides. Por outro lado, a mesma dieta levou, aqui é um não, levou a uma redução estatisticamente significante do nível de triglicérides. Deixa eu ver o nível de triglicérides aqui. E aqui, na verdade, a condução da dieta não levou a uma perda de peso médio. Aqui está o contrário. Então, vamos lá. Vamos lá no banco de dados da dieta. Então, vamos lá. Analisar, estatística, comparar médias, certo? Teste T de amostras em pares. Aí fala, ó, tem que colocar 2 pares aqui, ó. Momento 0, certo? E tinha falado no momento 4. Certo? O segundo aqui vai ser o peso no momento 0. Peraí, deixa eu deletar aqui, por gentileza. Deixa eu fazer de novo. Analisar. Comparar médias. Então, aqui, momento, variável 1. Primeiro par. Aqui. Segundo par vai ser peso no momento 0. E agora o peso no momento 4. Certo? Conforme está aqui, ó. Né? Conforme está nos indicando aqui o passo a passo. Aí, está comparando esses 2 pares e depois eu já vou rodar os dados. Eu não compartilhei com vocês, né? Então, vou ter que colocar a tela inteira e compartilhar novamente. Desculpa. Estão vendo agora, gente? Estamos, sim. Vamos lá. Dieta. Analisar, comparar médias. Teste T de amostras pares. Então, vamos lá. Triglicérides, momento 0. No momento 4. Peraí que ele está... Analisar, comparar médias. Aqui, ó. Isso. Aqui, segundo par. Ok. E aqui deu aquela estatística. O triglicérides no momento 0
e no momento final. A média deu 14, desvio padrão 46, o erro, inferior menos 10, superior 39. Aqui, ó, sig deu maior que 0,05. Então, se ele deu maior do que 0,5, né? Significa o quê? Que teve uma diferença entre o triglicérido no momento zero e no momento final. Perfeito? Teve uma diferença. No peso, no momento zero e no momento final, não teve diferença de peso. Certo? Ou seja, o primeiro foi aceito, que houve um impacto da dieta no triglicérido, e o segundo, que não houve impacto na dieta em relação ao peso. Certo? Tranquilo? Beleza? Entenderam aí, não? O passo a passo e... Ou seja, agora tem um outro problema aqui, que é verificar se houve diferença na avaliação geral de diferentes marcas de DVD estudadas segundo os consumidores. Como essa fase ela é mais, digamos assim, mais aguda, mais complicada, inclusive para explicar para vocês e fazer, eu vou fazendo assim passos curtos, tá? E lembrando que na semana que vem, o curso vai ser terça-feira, e já até falei para vocês que eu estou pensando, caso, né, porque terça-feira eu sei que é um dia complicado para assistir a aula, né? Estou pensando em gravar essas aulas e depois postar para vocês, mandar para vocês o link de todas as aulas. Pode ser? Por que eu estou achando isso interessante? Porque semana que vem, possivelmente, vocês vão estar muito ocupados, né? Principalmente quem trabalha no comércio, porque é a semana do Natal. Boa tarde, Ítalo. Como é semana do Natal, possivelmente vai ser mais difícil vocês, inclusive, assistirem esse curso online. Viu, Ítalo? Aí estou avisando o seguinte, eu vou gravar as aulas e depois, como eu sempre faço, eu vou postar o link e depois encaminhar para vocês. Tá bom? Os links de todas as aulas. E eu vou tentar fechar esse conteúdo que eu estou mostrando aqui para vocês no slide, eu vou fechar esse conteúdo aqui com as gravações finais. E depois eu encaminho para vocês. Perfeito? Está ouvindo, Ítalo? Tranquilo? Sim, professor. Aí eu vou agora parar a gravação, né? Agradecer a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, pelo apoio ao projeto, e agradecer a participação da Cassandra, Soraya e a sua também, Ítalo.